Muito boa tarde, amigos. Estamos iniciando o nosso programa no dia de hoje, dessa forma inusitada. Estamos aqui vendo Deixaram parte. o presidente Olha, Bolsonaro. aqui à Eu já fiz um esquerda apelo e vou fazer está novamente. E eu quero que o senhor o faça esse médico apelo e para o nosso deputado presidente. Osmar O Terra presidente depondo, precisa né? nos ajudar Você vê o presidente a se falando, o vacinar. presidente Ele da tem que se vacinar CPI para dar exemplo. e vê também o relator. Para dar exemplo, ele precisa fazer isso. Não é uma questão política, eu contra o presidente contra mim, não. Até porque tudo isso passa um dia, se Deus quiser, nós vamos voltar à normalidade. Mas agora é o momento de se unificar. Eu fico feliz. Vossa Excelência está dizendo bem assim, a quantidade de pessoas infectadas no mundo foi que viabilizou a gente ter uma vacina com mais rapidez. Viabilizou por quê? Porque não era só salvar vidas. Era o interesse também econômico de se pesquisar e se investir, porque ia ter retorno. Coisa que está tendo. Correto? Sem dúvida. É isso. A questão não é, olha, não, o laboratório, a Pfizer está preocupado com tudo para o mundo. Isso é conversa. Isso é conversa de laboratório, a gente não entra nessa conversa. A gente sabia que com a quantidade de infectados no mundo, os laboratórios, todos os laboratórios, iam investir fortunas para fazer a pesquisa, porque com certeza quem descobrisse a vacina primeiro ia ter um retorno enorme financeiro. Tanto é que o Brasil já comprou vacina de R$ 50, agora está 80 essa da Índia, R$ 83 da Índia, que está comprando uma vacina a R$ 83, a mais de quase US$ 15. Então não é essa a questão. Esse apelo eu lhe faço. Eu sei que o senhor tem relação boa com o presidente, mas eu acho que o presidente chegou a hora de fazer autocrítica em algumas coisas. Nós precisamos fazer autocrítica. O ser humano faz autocrítica, todos nós fazemos. Ninguém aqui é o dono da verdade. Eu não sou, o senhor não é, ninguém é. Agora, o presidente podia dar um exemplo como chefe da nação e nos ajudar a vacinar as pessoas. Hoje mesmo, ele postou aqui 1,5 milhão da Janssen. Aí o líder do governo, Fernando Bezerra, não, nós vacinamos 2 milhões. Meu irmão, chegou 1,5 milhão. Não dá nem pro cheiro. Isso é 750 mil pessoas que, aliás, 1,5 milhão porque é uma dose só, vão se vacinar 1,5 milhão. Mas se chegasse 100 milhões, 150 só vacinamos 11% da população. Não, é isso, nós queremos vacina. E aí o Pois é, eu propositadamente abri o programa porque eu acho muito interessante essa CPI, ao contrário até de alguns amigos que acham, e eu até entendo, porque sempre você vai ter partes, né? Boa tarde a você. Vamos fazer um breve comentário a respeito. Eu acho importante porque é o exercício da democracia. Todos os governos, depois da redemocratização do Brasil, tiveram CPIs, conclusivas ou não, conclusivas ou não, mas tiveram CPIs. E é importante você acompanhar o debate. Nós somos um país de dimensões continentais. Então significa o quê? Certa feita, eu acho até conversando com o nosso querido amigo Baltazar Salgado, advogado, e a gente comentava a respeito de como era bom a época que a presidência da República era aqui no Rio de Janeiro. E o Baltazar, ou foi o Baltazar, ou foi o Fernando Pereira que me disse, não me lembro bem quem. O fato é o seguinte, duas pessoas que merecem o mais profundo respeito. E que diz o seguinte, o presidente, ou sei lá quem teve um erro, deputado federal, você batia na porta do Palácio do Catete. Você andava em frente ao Palácio do Catete, que hoje é museu. Brasília, se por um lado teve uma lógica que foi interiorizar o país, um país enorme que precisava ter a capital próxima a outros estados, mas por outro lado ficou tudo muito longe. Quer dizer, então as coisas que acontecem lá precisam ser televisadas. Daí a importância da TV Senado, daí a importância da TV Câmara, porque não há tendência. Essas TVs, teoricamente, mas na prática é assim, não há tendência. Então você pode interpretar aquilo que está ocorrendo. Então, nesse particular, eu acho importante, porque você vê pessoas preocupadas, né? Sejam do lado do governo, no sentido de defesa, seja do lado acusatório por parte, digamos assim, da oposição, ou seja até aquele que tem uma posição independente. Então, na sequência dessa CPI, ela visa o quê? Ela visa perceber por que chegamos a 500
e 2.800 mortos hoje na Covid. Quais foram os erros cometidos? E isso que o presidente falou, o presidente da CPI, é muito importante. A autocrítica, a pessoa tem que autocriticar. Em dado momento desse depoente do deputado Osmar Terra, que é médico, inclusive é um senhor de talento, é um senhor ponderado, é um senhor que se vê, inclusive por parte dos seus pares, aqueles que estão o interrogando, vê contra-argumentações, mas dentro de um nível, não aquela coisa horrorosa daquele filho do presidente que chamou o outro de vagabundo, e o outro disse que ele não... Que essas bobagens, aquela coisa horrorosa de outra feita, que diz, teu pai não deu educação não, quer dizer, isso é uma coisa, por quê? Porque quando baixa o nível baixa. Gente, é a coisa mais real que existe. Agora, quando se mantém o nível desse trabalho do dia de hoje, ele é admirável, porque ele busca tentar encontrar enganos. Por exemplo, eu só conheço publicamente, através da rede de televisão, através digamos assim, dos jornais, o deputado Osmar Terra. Mas ele fala muito bem, ele é moderado, e tem um conhecimento que ele adquiriu através da medicina. Mas é importante que se saiba, ele é médico, mas é importante que se diga que a única forma do desenvolvimento de um país é o respeito para com as outras profissões. Quer dizer, quem pode julgar efetivamente o profissional de medicina é, seguramente, o médico, embora nós possamos ter as nossas ideias. Quem pode julgar o profissional da advocacia, julgar no sentido de opinar com embasamento, na verdade, o quê? O advogado. Quem pode opinar a respeito do jornalismo não é o presidente da República, não é também o governador ou o prefeito, mas é também o jornalista, e assim sucessivamente, porque cada qual sabe da dificuldade da sua profissão. E o somatório de todas as profissões representa exatamente o que? A soma, o equilíbrio e a necessidade, ou eu diria melhor, o equilíbrio necessário para que um país possa evoluir. Não é? Então, de repente, com essa dicotomia, com essa separação em duas partes e uma parte frágil no meio do país, ficam as pessoas atirando pedras umas nas outras e, na verdade, não desenvolvendo o que tem que desenvolver. Eu tenho me postado aqui contra essas manifestações que estão ocorrendo de uma forma extemporânea, seja a motociata do presidente, ou seja a parada que aconteceu no outro sábado, porque é evidente, nós estamos jogando contra nós mesmos. Não importa a justiça da sua causa, por exemplo, se é que você acha que a sua causa é justa, ser governo ou ser, na verdade, oposição. Mas o que importa agora é a preservação das pessoas. Não pode haver aglomeração. Isso cientificamente falando, que a aglomeração, mas foi sem máscara, mas não importa, está à proximidade, num dado momento de entusiasmo, e houve muita gente sem máscara, e aí o mais grave é o ato do presidente, porque o presidente não usa máscara e saiu quase que no tapa. Não foi assim, mas eu digo no sentido belicoso das palavras, com relação a uma repórter, coitada, que estava lá, perguntando por que o senhor não veio de máscara. Eu tirei a máscara, tá bom para você? Vocês são uma imprensa de M, né? Vocês são, quer dizer, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? A gente quer líder, qualquer que seja ele, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, que seja competente no trabalho de coordenar, de gerir, de governar, evidentemente, buscando a união. Não, na verdade, digamos assim, estabelecer o número ou a quantidade de adversários através de uma palavra maldada. Então, nesse particular, que eu queria deixar bem claro, o seguinte, quando se vê aí essa CPI de hoje, que ainda está continuando, né, do deputado Osmar Terra, é um negócio assim, eu não acredito que ele tenha má intenção, não acredito. Mas realmente foi colocado logo no início, lá por volta, quando eu comecei a ver, não é, foi colocado algumas opiniões
e que foram assodadas da parte dele. Ele para dar uma opinião médica que a gente sabe, em função até do nível de amizade que ele tem com o Bolsonaro, foi também muito ouvido, evidentemente. Ele previu que era apenas uma gripe menor que ia sarar, depois disse que a pandemia, vocês vão ver aí, as reportagens vão dizer, disse que a pandemia já estava acabando há um ano atrás, disse que realmente a imunidade de rebanho iria acontecer, então era até justificável, e aí, meu Deus do céu, o que acontecesse, porque todo mundo pegava, então de repente já não tem mais nada, e tudo isso, tudo aquilo que ele falou, que não foram 3 coisas que eu aqui citei, não, todas as opiniões que ele deu estavam, no mínimo, extemporâneas, estavam, no mínimo, assodadas. Essa que é a verdade, estavam, no mínimo, apressadas. Perguntado pelo relator Calheiros, Renan Calheiros, perguntado se na realidade por que ele se dizia, não, eu sou a favor da vacina, mas postou-se ali um vídeo dizendo o seguinte, não, a vacina vem depois, e provavelmente a hora que ela vir, ela nem vai servir, porque já o próprio vírus já se autodeclinou, digamos assim, eu não sei exatamente, não lembro exatamente as palavras que ele disse. E, na verdade, isso não aconteceu. Então, agora, ele diz ser a favor da vacina. E tudo isso faz com que haja um atraso, efetivamente, no tocante ao combate efetivo, que é a única possibilidade de combate que existe, na realidade, as vacinas. E aí, me perdoe, nem os médicos podem opinar, porque aí quem tem que opinar na verdade, aquele que efetivamente estudou para isso, e são as pessoas que são os fármacos, os farmacêuticos, aqueles que têm doutorado na análise de bactérias, disso e aquilo, e que nem sempre são médicos. Então, há, de repente, um certo orgulho de cada um querer superar a profissão do outro. Isso é uma bobagem de um país meio quase adolescente, que já passou da idade de ser adolescente e está ficando atrasado. Haja vista os 14 milhões de desempregados que estão aí, as pessoas que estão em dificuldade, estão passando fome e estão sendo socorridas pelos particulares. Já que a gente sabe que o Brasil, mesmo antes da pandemia, já vinha de crise, já vinha com governos fracos. E evidente o que se diz aí de importante, que a maior mentira que se pode dizer, e eu concordo, é dizer que o governo federal, na verdade, foi afastado pelo Supremo Tribunal, ele não podia gerir aquilo que os governadores estavam fazendo. Não, isso não é fato. O que acontece é o seguinte, há o governador o direito de governador do seu estado. Mas é evidente que uma política efetiva de combate poderia ter sido feita, e não se faz uma política efetiva de combate se você tiver 4 ministros em um ano, do ponto de vista do Ministério da Saúde. Quer dizer, se isso não é dúvida, onde é que vem a certeza? Algum tempo atrás, um amigo querido que me diverge de mim, e é um ponto de vista que tem que ser respeitado, né? Disse assim, não, ele escolhe sempre pessoas honestas. Eu espero que escolha sempre pessoas honestas, mas pessoas honestas que sejam capazes, que sejam competentes. Agora, de nada adianta você escolher uma pessoa honesta e, de repente, você desconfiar da pessoa 7 meses depois, e depois substitui por outro, depois substitui por outro, e agora é esse. E, na verdade, as pessoas morrendo aos borbotões. Infelizmente, é lamentável dizer isso, mas é um fato real que está acontecendo no Brasil. É lamentável, é deplorável. Então, hoje, para quem gosta de direito, para quem gosta até da palavra, que é, sim, na verdade, uma das expertises por parte daqueles que são tribunos, ou até mesmo, por que não dizer, dos jornalistas e até dos médicos escorreitos, como é o caso aí desse senhor que é o Osmar Terra. Mas ele errou em tudo. E ele transmitiu isso, ele tem influência, ele é amigo do presidente, ele transmite, o presidente ouve, e pode ser que não seja só a influência dele. E aí fica a prática da dúvida. E nessa dúvida nós todos estamos muito preocupados,
Porque, veja você, ainda hoje, na pesquisa que foi feita e que está sendo feita, está havendo hoje um aumento fora da estabilidade. 20% de aumento, o que representa o crescimento por parte da virose, ou por parte do vírus, ou por parte das novas cepas, não importa. Isso é deplorável. Outro dia um amigo meu também me mandou uma tabela mostrando quando é que começou a surgir a melhoria por parte da vacinação do Brasil com relação a outros países, um vídeo muito bem feito e tal. Eu até parabenizei e disse, olha, vamos continuar fazendo isso. Só que, na verdade, por exemplo, o Brasil já tem hoje 30% da sua população vacinada na primeira dose, mas não tem na segunda dose. Na segunda dose, nós temos apenas 11% e vários estados da federação pararam por falta hoje do medicamento que vai aparecer a partir de amanhã. Então, mostra que foi a toque de caixa e ainda é muito pouco. O próprio doutor Osmar Terra, que é esse deputado governista até, médico que está falando, disse que a coisa vai melhorar após o segundo semestre. Por quê? Porque não houve, de fato, uma liderança forte, não houve, de fato, uma imposição, não na base do palavrão, não na base do xingamento, né? Porque tem uns que se colocam tão preocupados com aquela política de gênero que acusam até que fosse idealizada ou mesmo dita nas escolas, e não são preocupados com os palavrões exacerbados que estão aparecendo aí na boca de alguns líderes da nação. Quer dizer, o que você está dizendo, o que você está ensinando para as nossas crianças? Né? Não se surpreenda se daqui a pouco você vê uma criança falar como o presidente recentemente falou para uma jornalista, falou assim, eu estou fazendo e andando, você sabe qual é o verbo? Fazendo e andando para você. Você que nunca viu, não tem ideia do que é ser jornalista, porque jornalista, você escolhe pelos que bom, que tem que ter alguém lá em cima. Então você escolhe talvez pelo comunicador de rádio bem-sucedido, você escolhe talvez pelo Bonner, enfim, por todos esses expoentes que aparecem, e aí ficam as notícias de fofoca dizendo, ganha muito, ganha pouco, ganha muito, nossa, é verdade. Mas 80%, quem está falando isso para você é um cara que tem 75 anos de idade, eu tenho 59 anos, vou fazer o ano que vem 60 anos de profissão. Eu comecei quando ainda nem era o jornalismo, era regulamentado. Eu comecei no dia 2 de fevereiro de 1962. Então, quem está falando sabe do que está falando. Eu diria para você, sem medo de errar, que 80% a 90% dos jornalistas brasileiros ganham muito mal, perto da sua dedicação. Ao contrário dos militares, e a gente aplaude os militares, nós não temos planos de carreira. O jornalista que sai da faculdade, formado em faculdade, entra para poder trabalhar nesta ou naquela emissora, seja de televisão, de rádio, vai contar com a sorte, vai contar com a simpatia ou com quem indicou. Porque senão ele entra e ele fica como um amigo meu que entrou na antiga TV Tupi e a vida inteira ele passou trabalhando num nível médio e ganhando exatamente a mesma coisa que com certeza ele ganhou no início da sua profissão. A maioria sim. Então, de repente, as pessoas elogiam, e eu elogio também, a disciplina militar. O militar tem disciplina. O militar tem disciplina, mas o militar tem carreira. Graças ao fato dele ser o equilíbrio da nação, graças ao fato do Exército pertencer ao país, e não ao presidente, mas ao país, né? Então, alguém tem que ter plano de carreira no Brasil. Qual é a outra profissão que tem plano de carreira? Me diz. Que você entra como tenente e sai como general ou sai como tenente-coronel. Qual é a outra profissão? Qual é a outra profissão que tem garantia? Então é fácil dizer quando o seu está garantido. Mas quando você vê estagiários de jornalismo, como eu vi há 3, 4 anos, hoje eu não sei mais quanto estão pagando, numa emissora de ponta, pagando R$800, R$800 para o estagiário de jornalismo. Na época era salário ou era menos que o salário.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é fácil criticar aquilo que você não sabe. E é fácil dizer que você sabe tudo e os outros não sabem nada. E não é bem assim. O dia que nós tivermos a humildade, a percepção de entender o ponto de vista do outro e vice-versa, e o dia que tivermos essa coisa de você entender o contrário, o contraditório, isso faz parte. Você não pode ser só amigo daquele que pensa igual a você. Então, infelizmente, esse senhor que está dando aí as informações dele, com certeza com boa vontade, ele previu, ele falou, olha, eu previ o que a respeito das pandemias anteriores. Claro, ele não é evidente, ele poderia só olhar para o passado. No passado era assim, mas essa era diferente. E aí veio o assodamento, vem a pressa. A pressa é, opa, eu vou dizer, até talvez com boa intenção, eu não duvido, para consolar, para estimular as pessoas. Várias vezes ele falou, eu fui otimista. Sim, foi, mas foi um otimista que, na verdade, não foi confirmado. E hoje ele tenta, não, em algum momento se falou aí, a minha desconfiança é que as vacinas foram criadas em pouco tempo e espaço. No entanto, a epidemiologista Pasternak, que hoje esteve até na Maria Braga, ela o que disse, surgiu em tempo recorde, porque nunca se viu tanto dinheiro de todos os governos interessados em fabricar uma vacina. Nunca houve tanta verba, porque vacina é muito cara, muito cara. Tem que ser testado 30 mil, 40 mil, isso custa dinheiro. E é por isso que elas estão dando certo. Chega a Janssen agora, 1,5 milhão. Vai mudar um dia essa história, mas é preciso a gente perceber que no governo ou nos governos não pode ter vacilo. E nós tivemos vacilo demais, não só na federal, como também no governo estadual. O governo estadual fazendo aquelas coisas de hospital, sei lá, hospital de campanha, que a gente até agora não sabe para que serviu, porque de repente agora a situação está muito pior do que estava o ano passado. Sabia? Está muito pior do que estava o ano passado. Ou seja, chegamos a um patamar que é um patamar muito maior do que há 12 meses atrás. Hoje os brasileiros, eu mesmo estou preocupado, vou ser muito franco com você, porque eu estou para ir para Portugal, talvez, e a gente fica com receio, porque é um brasileiro saindo daqui que até hoje está tudo fechado por lá. Claro que a minha mulher tem cidadania portuguesa e tal, mas imagine a pessoa, ontem falou-se, pessoas, acho que foi no Fantástico, pessoas que têm bolsas de estudos e que são difíceis de se encontrar e que de repente estão enfrentando dificuldade. Nessa desprogressão, não sei nem, não é na progressão não, nessa desprogressão por parte de vista administrativa, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Uau! Dias melhores, se Deus quiser, poderão vir, mas será com a posição do cidadão, tendo força para se posicionar. Eu tenho um amigo querido que há muito tempo eu faço minha culpa, minha máxima culpa, mas é porque a gente tem muitos assuntos no programa e a gente está priorizando, sim, assuntos e às vezes acaba não convocando esses amigos, e é o professor doutor em matemática, o Pedro Carlos. Então eu vou ligar para ele agora, né? Me empolguei aqui, passei um pouquinho do horário, mas será um prazer falar com o nosso Pedrão, que é uma pessoa preocupada, que é um mestre e é uma pessoa que sempre leva a sério aquilo que ele leciona, né? Então nós vamos agora falar com ele. Alô, Pedro Carlos, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fernando. Tá ouvindo, tudo bem? Tá tudo bem, só que a tua imagem está parada. Eu acho que talvez você tenha mexido em alguma coisa aí que parou, tá só uma sombra sua aí. Deixa eu ver, agora sim, agora voltou. Boa tarde, Pedrão. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, graças a Deus, estou te ouvindo bem. Seja bem-vindo, meu amigo, saudade de você. Mas é que os assuntos estão se sobrando por aí e a gente acaba quando lembra, meu Deus do céu, tem tempo que eu não boto o Pedrão no ar, mas será um prazer falar contigo mais uma vez. É que eu não sou mais importante
importante. Não, Existem pessoas importante você é e será sempre, até pelo mérito pessoal mesmo de um grande estudioso. eu Mas sei, eu eu tô de queria, brincadeira, eu você sei, sabe disso. eu Eu sei, sei. eu sei, mas eu queria falar sobre um assunto, quer dizer, uma coisa triste que a gente vê, esse fato outro dia eu ouvi a reitora da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, né, dizendo que se não for liberado parte da verba que hoje foi bloqueada pelo próprio governo, de repente a faculdade para. E por outro lado, a gente associa, você é professor da Rural, né? A gente associa o seguinte, quer dizer, a educação, essa é a pergunta, só você tem a expertise para responder. Qual é o tamanho do prejuízo da educação brasileira nesses últimos 2 anos? Fernando, teve um corte muito grande na liberação de verbas. Mas, pelo que o governo fala, não se teve corte, se teve retenção de custo. Então, ou seja, para a faculdade poder, as universidades poderem receber essa verba, ela vai ter que sempre fazer a requisição desse dinheiro, dizendo aonde vai gastar, por que vai gastar e como vai gastar. Então, antes você tinha a liberação da verba toda, então fazia aquele orçamento anual e você falava assim, tá bom, vou precisar de, vamos colocar um exemplo, R$100. Então, o governo te liberava os R$100 de uma vez só. Ele agora quer liberar aos poucos. Então, vamos botar assim, à medida que você vai precisando do dinheiro, você vai solicitando e vai pedindo. Só que isso daí, você não tem como prever. Alguns gastos são fixos, mas outros gastos são variáveis, né? Então, você não tem como prever esses gastos variáveis. Isso daí ingessa bastante a gestão financeira de uma empresa. Uhum. Né? Então, é nesse sentido. Quanto às pesquisas, as pesquisas são independentes, né? Então, cada professor tem seu projeto de pesquisa, esse projeto é financiado pelas fontes captadoras da verba. Então, você tem CAP, CNPq, FAPESG, Petrobras, Eletrobras, depende do tipo da pesquisa que você vai fazer e você tem esse projeto financiado. Uhum. Então, pela parte de pesquisa, o que pode acontecer é essas pesquisas continuarem, mas a faculdade não ter como continuar, porque existe os funcionários terceirizados, né, como é que se fala, material, equipamento, essas coisas todas que precisam que tenham manutenção da universidade. Né? Mas o governo está fazendo uma loucura em segurar isso daí. Né? É verdade. E é uma coisa que efetivamente, a continuar dessa forma, atinge em muito o próprio progresso da nação do ponto de vista acadêmico, né? Não, todo processo científico, todo crescimento científico e tecnológico de um país passa pelos seus centros universitários. São as universidades que são os polos de desenvolvimento de pesquisas, né, sociais, econômico, financeiro, tecnológico, tudo. Todo o crescimento de um país está dentro das universidades. Então, se você para uma universidade, você está parando aí o crescimento do país. Você está tirando do país a possibilidade dele desenvolver. Isso daí não tem como, né? São em todas as áreas. Então, você observa que nos países do primeiro mundo, os investimentos nas instituições de ensino são altos. Por quê? É dali que você tira todo o potencial de competição, né, de países. Né? Então, são movimentos. Olha o que acontece com o Prêmio Nobel. Por que o Prêmio Nobel tem uma puta de uma disputa e tudo mais pelas instituições? Não é por causa da verba que o pesquisador ganha, mas é do desenvolvimento científico que tem, que você pode dominar o mundo. Existe uma frente hoje de discussão dos países serem colonizados ou não. Hoje dá para dizer, não tem mais país colonizado, todos os países são independentes, não é isso? Mas essa independência cai numa dependência. Então, suponhamos agora, parte aí agora do princípio do Brasil. O Brasil está podendo fabricar a vacina contra a Covid? Não. Ele tem os insumos para isso? Não. Então, nós somos dependentes desses países que possuem esses insumos. Então, há um processo de colonialidade aí que é diferente dos processos de colonização antigos. Sim. Então, os processos hoje de colonização não são mais só pela dependência de poder econômico,
Você tem uma dependência tecnológica, uma dependência científica muito grande. E que esses países que detêm esses conhecimentos acabam colonizando os outros. Ou seja, você se torna um refém daquilo que nós temos. É verdade, você falou muito bem. Então, se nós investimos nas nossas pesquisas, nosso país se torna cada vez mais independente, mais lucrativo, e vocês vão ter que pagar por tudo isso. É verdade, você vê, eu citei o problema da vacina, né? Que nós estamos hoje, pelo menos agora, de uma forma tardia, mas estão chegando novas vacinas. Aí está chegando a Janssen, 1,5 milhão, mas que é muito pouco perto da população do Brasil. E eu recebi um vídeo, não sei se ouviu falar, esse vídeo ele mostrava o que é verdade. É bom saber que 30% da nossa população foi vacinada já na primeira dose, mas apenas 11% foi vacinada na segunda dose. A vacinação da segunda dose, que é fundamental, que é prioritária, que é aquela que dá o máximo de imunização possível, né? Muita gente ainda não está tomando, ou não está tendo a quantidade necessária que vai chegar. E, de uma certa forma... Temos que começar a fazer também aí um processo de temporização. Certo. Nós começamos a vacinar realmente, foi o quê? Abril. Né? Abril, maio. Verdade. Se você botar abril, então são 3 meses. Abril, maio, junho. Sim. Acho que tem um mês, você tem abril, maio e junho. Então, ou seja, desses 20% que foram vacinados, 25% foram vacinados na primeira dose, se você colocar aí um mês depois, você só tem 10 ou 11% mesmo da população, que tinha seus 80 anos e 90 anos. A população é pequena dessa área. Então, você está pensar assim, foram 25% vacinados na primeira dose, tem que ser 25% na segunda, no mesmo período. Não necessariamente. A segunda dose é 3 meses depois ou um mês depois. Então, se você pegar a primeira dose e jogar 3 meses depois, você vai chegar nesse período agora. Então, a primeira dose foi de quem? Das pessoas que tinham 90 anos, 80 anos, 70 anos. Isso corresponde ao que é da população? Os 10%, 11%. Então, você não está perdendo tanta gente assim, não. Você acha que o pessoal está... A questão de fazer essa questão do tempo. No tempo, verdade. Mas, querido professor Pedro Carlos, me diz lá, e os professores... Como é que é esse ficar em casa da forma que está sendo ficado? Porque muita gente não adianta nem a sala de aula, porque com certeza alguns alunos, ou talvez a maioria, não está indo. Tudo isso tem que passar e isso reflete também no ato de lecionar? Reflete, porque muitos dos recursos que você tem pelas instituições, você não tem em casa. Né? E os alunos também não têm. Então, você tem laboratórios com determinados programas, alguns softwares, aplicativos, que a pessoa não tem como baixar isso em casa. Você não vai ter um computador suficiente para isso, ou você não tem uma internet adequada para isso. Então, algumas condições tecnológicas você não tem como fazer. Então, isso fica aí um ponto fraco a desejar na questão desse ensino, dessa aprendizagem. Né? Então, a questão que fala assim, o ensino é o mesmo? Não é. Não é. As instituições estão trabalhando igual? Não estão. Todos os alunos têm a mesma capacidade de aprender? Também não. Todos os alunos têm têm o mesmo computador, um telefone suficientemente capaz? Também não. E internet então, capaz, né? Se você pegar as comunidades, por exemplo, em determinados momentos, em determinadas horas do dia, essa comunidade não tem internet. Por mais que a milícia manda, que lamentavelmente. Ela não tem internet por causa da área, que é uma área de risco. O próprio governo interrompe a transmissão de internet naquela área. A área de presídios, por exemplo, nessas áreas, então, pouco se tem. As internets são fechadas para o presídio e não abertas para a área em volta, para não ter problema de fuga e tudo mais. Então, ou seja, não é uma coisa plena. Eu até falo que essa questão da internet junto às instituições de ensino e tudo mais, alargou mais ainda o distanciamento social. Sem dúvida. Muito mais ainda a
diferença, né? Acentuou muito mais ainda essa diferença entre o rico e o pobre, o que tem e o que não tem. É verdade. Muito claro isso agora. Com certeza. Então, vamos botar assim, vai ter o vestibular agora no meio do ano, né? O Sim. Enem. Isso vai ser igual para todos? Não será. Entendeu? Infelizmente não Você será. Você vai Perfeito. ratificar mais ainda o poderio da classe econômica alta. Perfeito. Infelizmente. Pedro, caso você esteja no Rio, acho que todos nós estamos, né? Mas eu te convido para a semana que vem a gente continuar esse papo que vai ser muito importante, tá bom, meu amigo? Um forte abraço para você. Muito obrigado. Eu que agradeço, imagine. Imagine. Pois é, esse é o nosso querido Pedro, né? Pediram avaliar a ligação. A ligação foi muito boa, né? Depois eu vou avaliar com calma. Mas eu vou dizer para vocês, vou trazer aqui uma figura importante, mas deixa eu ver se eu consigo ligar para ele agora, agradecendo a todo mundo. Daqui a pouco eu vou falar o nome de todo mundo, viu? A ligação foi boa, tudo bem. Eu vou falar com um médico que semana passada ele não pôde participar. É o nosso querido Dr. Cícero Munhoz. Dr. Cícero Munhoz é cardiologista, é tenente-coronel da Aeronáutica, é médico do Hospital da Aeronáutica e médico também do Hospital do Amparo. Você que vê o nosso programa todos os dias, você sabe e conhece já sobejamente o Dr. Munhoz, né? E a gente vai bater um papo com ele, né? A respeito das coisas que estão acontecendo. Nada melhor do que uma opinião importante dessa. Dr. Munhoz, eu estou vendo, eu acho que você atendeu, mas não estou vendo o seu rosto. Eu estou vendo o meu rosto, mas o seu não. O doutor desligou a câmera, está dizendo aí. Quer que eu ligue de volta? Liga de volta. Vou ligar de volta. Só um minutinho, querido. Vou ligar de volta. Assim que você vê, para gente que tem alguma noção de internet, essa coisa toda, às vezes fica difícil. Imagine, por exemplo, a criança que está em casa e está nessas comunidades onde aconteceu isso, ou acontece isso, de às vezes não tem internet porque o poste levou um tiro. E o fio foi para o brejo, às vezes porque não tem interesse que ali haja. É muito complicado, multicomplicação, diga-se de passagem. Estou agora ligando para ele, vamos torcer, até porque a presença dele é mais bonita do que a minha, sabia? Então é aquela história. Já chegou, isso é assim, não podemos privar os nossos espectadores, os nossos internautas da visão e da inteligência do Dr. Cícero Munhoz. Doutor Munhoz, boa tarde, como é que vai, o amigo? Tudo bem? Boa tarde, Fernando Sérgio, nossos amigos internautas. É sempre um prazer estar com vocês. Pois a gente já começa com uma preocupação que os nossos espectadores estão tendo, alguns mandando até, pergunta, doutor Munhoz vai falar hoje também. Então, o Joãozinho, ele botou apenas Joãozinho de Volta Redonda, imagine, a gente está indo ali nas cercanias de Volta Redonda, aliás, estamos até fora do Brasil, né? E a mesma pergunta que coincide também com o Frank, que é um rapaz que é brasileiro, está morando em Miami. Ele pergunta a mesma coisa. Ele ficou sabendo de que houve a internet, né? Aliás, a Covid estava em estabilidade. E agora subiu além da estabilidade nas últimas 2 semanas, se não me falha a memória. Teve uma subida de 20%. Isso, na sua opinião, com um médico experiente, como está na linha de frente, batalhador que o amigo isso pode representar a tal terceira onda, ou agora com essa crescente onda, graças a Deus e até, evidentemente, aos governos, né, de vacinação, há uma tendência de retrair? Fernando, eu sinceramente não acho que é uma terceira onda. Sinceramente, acho que não. Acho que, embora tenha tido um pequeno aumento aí, eu acho que está dentro das previsões, né, da situação que a gente sempre fala. Infelizmente, muitas pessoas, e não cabe a gente generalizar, porque infelizmente não é a maioria, mas uma boa parte da população ainda não segue o que a gente está falando desde o início da pandemia, que é principalmente o distanciamento social.
Você todos os dias, nossos internautas devem estar vendo todos os dias, nas emissoras de televisão, nos jornais, que festas clandestinas com centenas, milhares de pessoas, todo dia são desarticuladas. Que absurdo, né? Essas pessoas são os vetores, são os maiores transmissores, embora muitos deles nem tenham a doença gravemente. Mas são as pessoas que levam isso para outras pessoas, da família, de amigos, de outros ambientes. Então, eu reputo que essas variações, né, que a gente está agora presenciando são muito, em parte, por causa desse problema. Por que eu digo isso? Porque já era de se esperar que a vacinação desse não só uma estabilidade, como uma queda importante. Afinal de contas, a gente já vacinou 1/3 da população. É verdade. Uma dose não é coisa pequena. Você vacinar uma população de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, com 1/3 dessa população vacinada, já era para se ter uma queda bem significativa. E eu te falo isso, Fernando, baseado em outros países onde eu tenho amigos, a minha filha que mora fora, na Austrália, alguns amigos que moram na Europa, em Portugal, na própria América do Norte, tem agora, ontem mesmo, voltou para os Estados Unidos, a irmã do meu genro. Sim. Então, eu vejo que nesses países a coisa está melhor resolvida, não foi por causa só da vacinação, é simplesmente porque as pessoas cumprem à risca o que está determinado. Né? Se é que a gente vai chamar de segredo, esse é o segredo do problema. Então, em vez de ficar esse negócio de CPI, politizar, briguinha, eu volto a repetir, se a gente se unisse mais e fosse atrás das verdadeiras causas da pandemia não estar bem estabilizada, a gente estaria ganhando bem mais do que essa discussão política, a maioria sem nenhum fundamento, vamos dizer, não digo que é real, mas um fundamento prático. Prático, né? Aliás, uma pergunta interessante a propósito aqui do Rio de Janeiro e de outras. Sempre que eu lembro de hospital de campanha, eu lembro do nosso querido amigo Munhoz. Porque eu me lembro que certa feita você foi ali, ali em Maricá, não é? E voltando de lá, quando os debates eram até presenciais aqui em casa, né? E você me disse, Fernando, eu fui num determinado lugar lá de Maricá, tinha um hospital de campanha lá, mas não tinha ninguém. Quer dizer, mandaram a mão, né? Essa é que é a triste realidade, porque hoje a gente vê uma situação até pior do ponto de vista de contaminação e mais esperançosa do ponto de vista de vacina, não é? Mas não vê nenhum hospital de campanha. A pergunta aqui é a seguinte, então aquilo não havia necessidade ou foi muito mal conduzido por cada lugar que fez o seu hospital? Olha, Fernando, eu não acho que não havia necessidade, não. Naquela época do pico da pandemia, bem no início, eu acho que esses hospitais seriam bem interessantes. E eu te falo com uma certa experiência, porque eu vivi hospital de campanha a minha vida toda na aeronáutica. Ah, sim. A aeronáutica tem hospitais de campanha. Em tendas, né? No Brasil, na época daquele terremoto enorme que teve no México, certo. O Brasil mandou pelo menos 6 grandes hospitais de campanha da aeronáutica para serem montados lá, foram montados e atenderam muitas vítimas. E El Salvador também teve uma missão da aeronáutica grande, que utilizou muitos hospitais de campanha. Então, esses hospitais de campanha eles são extremamente úteis e são para ser usados nessa fase que eu te falei, que estavam montando e montaram um lá na área ali de recreação, é uma quadra de esporte esportiva que tem lá em Ponta Negra, em Maricá. Eles montaram, tudo montado. Agora, esqueceram que tinha que ter médico, enfermagem e estrutura para atendimento. Então ficou aquele monstro ali montado, não sei quanto custou, mas não deve ter sido barato. Não deve. E cadê os respiradores? E cadê os profissionais de saúde? Meu então, Deus. por isso que eu estou te falando, não esquece a politização, vamos nos unir, depois a gente discute coisas. Mas por quê?
que hoje a gente tem centenas e centenas, em alguns lugares milhares, de equipamentos que foram comprados e nunca chegaram. E era chegaram. hora, naquela hora lá atrás, quando tínhamos, sei lá, 50, 60, 70 mil mortos, era hora realmente de implementar isso. Depois que passou dos 200, 300 mil, aí fica difícil mesmo. Você vê que apesar da vacina, a coisa está complicada. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, quando começou a vacinação, que foi um dos primeiros países a começar a vacinar, já se tinha quase 300 mil mortos. E você vê que apesar da vacinação, os Estados Unidos hoje tem quase 70% da população vacinada. Eles completaram semana passada 600 mil mortos. Então, não é achar que a vacina resolve tudo, que a vacina é um toque de mágica para tudo se resolver. Não é isso. É a vacinação, as doses e continuar todos os protocolos de distanciamento, uso de máscara, para que realmente isso possa chegar num nível de equilíbrio e realmente a pandemia está controlada. É verdade, é complicado realmente e é importante, vejam vocês que estão escutando a gente aí, a gente ouvir um profissional com a experiência do Dr. Munhoz, né? Que a exemplo de alguns outros também que a gente respeita, né? Estão discorrendo sobre essa necessidade, que tem muita gente dizendo assim, estou vacinado, então posso tirar a máscara, posso entrar na festa, como o amigo disse, né? Posso dançar à vontade, fazer acontecer e com certeza pode ser também portador do vírus, se não tiver manifesto nele a doença, pode manifestar em outro, não é isso? É isso, Fernando. Você falou uma coisa muito interessante que eu até não tinha lembrado de falar. Quando você vacina a primeira dose, você começa, a partir dos 15 dias, ter realmente uma reação imunológica que te protege em grande parte. Não existe vacina 100%, mas um enorme de te proteger, de ter a doença e que mesmo que tenha a doença, ela ter consequências graves. Porém, você pode realmente ter o vírus e transmitir o vírus sem ter a doença. Então, é esse mecanismo que muitas pessoas não entendem. Eu estou vacinado, está resolvido o problema. Não está. Para você está uma boa parte resolvido, principalmente depois da segunda dose. Você vai estar com uma imunização bastante plena. Mas nesse período, você pode carregar, você pode levar para outras pessoas. Você que esteve lá no seu baile de funk, na sua confraternização, você pode estar levando isso, mesmo vacinado, para outras pessoas. Então, é isso que as pessoas ainda não entenderam, que a gente ainda não tem a segurança suficiente para que realmente possa liberar esses protocolos de segurança. A Itália, que agora, depois de ter pouquíssimos casos, está pensando agora, a partir da semana que vem, em liberar a máscara em lugares abertos. Então você vê bem, lugar aberto, fechado ainda não, eles não estão seguros que devam liberar o uso da máscara. Então, será que a gente não está vendo o que os outros países estão fazendo? Por que a gente não faz parecido, não faz igual, ou não senta para conversar? Vem essa conversa de gabinete paralelo. De jeito não tem gabinete paralelo. Nós temos que nos conversar, temos que dar opinião. Os médicos têm que conversar entre eles e assim tirar conclusões. Nada, eu sempre digo isso, a gente ainda está aprendendo com a pandemia. Mas quer dizer que o tratamento inicial não tem valor nenhum? Não sei, a gente não sabe. Na época da H1N1, se jurou que o Tamiflu, que era um remédio que ainda está em uso, seria um remédio para curar, resolver o problema da gripe H1N1 que matou tanta gente. Depois de 2, 3 anos, chegou à conclusão que ele só diminuiu os sintomas. Ele não diminuiu a mortalidade, mas precisou de quê? De tempo. Então, essa história, essa discussão vazia de ivermectina, de cloroquina, isso tudo eu acho uma perda de tempo. É um momento de somar, não de dividir, né? Isso é um caso menor. Eu, por exemplo, eu confessei para você, eu na dúvida,
azitromicina. O amigo teve, né? Você teve e não chegou a ser internado, né? Porque a resistência foi boa. Aí eu te pergunto, eu fiz o mal? Acho que não. Não, é uma tentativa. É uma alternativa. Eu me senti melhor. Se você perguntar, você se sentiu melhor depois que começou a tomar esse remédio precocemente? Me senti. Você tem certeza que cientificamente ela resolveu o seu problema? Não tem. Mas eu me senti melhor. E a ivermectina, ela tem muito menos contraindicação do que a novalgina, se você olhar a bula. Até porque a ivermectina é usada em crianças para parasitose intestinal. Então, essas discussões com as vazias não cabem no momento. O que cabe no momento, vou repetir, é que esses políticos que estão lá, na minha opinião, gastando tempo, gastando dinheiro para fazer política, palanque, eles deviam estar juntos. PT, PSDB, PMDB, PSL, seja qual for, tínhamos que estar juntos, porque quando a dor vem, é a hora das pessoas se unirem na dor para tentar minimizar as consequências. Perfeito, perfeito. Doutor Munhoz, sempre uma honra tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, viu, por suas palavras sábias. E até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, esperamos com muito menos casos. Vamos torcer por isso, doutor Munhoz. Saúde, por favor, se cuide. O amigo é muito importante. Muito bem. Minha gente, olha, depois dessas palavras que são alentadoras, né? Vamos aí com a Cura Senhor, né? Com o padre Antônio Maria de Sueli de Faria Teixeira. A música é linda, né? A música é linda. Só faltou eu botar som, peço desculpas, mas bota agora. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixam um vazio em minha alma, em meu viver.
Cura, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, vem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. O que é melhor? Maravilha, não é não? Maravilha, abraço para esse extraordinário religioso, o Padre Antônio Maria. Vamos aqui registrar os nossos queridos amigos que ao longo do programa mandaram as suas mensagens. Eu queria lembrar que o nosso programa ele está também no YouTube, youtube.com/Fernando Sérgio. E se você puder, vá ao YouTube, se inscreva. É muito importante você se inscrever e eu fico muito grato por isso. E se inscreva, toca no sininho, porque no sininho você vai ter, na realidade, todas as vezes que eu entrar no ar vai ser informado para você. A Icleia Cardoso de Queiroz, boa tarde, Icleia. Wanda Fernandes, boa tarde, querida. Luiz Henrique Oliveira, sempre gente boa, sempre com a gente. Wanda Fernandes, já falei nela, né? Vamos seguindo aqui, tantos os amigos. O Silvio Barbosa, dizendo que neste sábado às 19 horas e no domingo às 23, o programa Publi Rio Online apresenta a medicina de A a Z com o bom doutor Pita, do Hospital do Amparo, pela TV Max, canal 25, ou 525 em HD pela internet, né? Então, deixa eu só abrir aqui o negócio. Vamos lá, perdão. Acessando tvmaxrio.net. Quem entrevista é o querido amigo publicitário, o Silvinho Barbosa. Muito bem, já Barbosa também é nosso amigo querido e faz um programa muito bonito. E o Luiz Henrique Oliveira comentando, né, que imaginem vocês, esse tal do Lázaro que ninguém consegue prender, né? Minha Nossa Senhora, mas vamos torcer para que consiga, isso aí é perigoso, porque eu não consigo saber como é que soltaram esse homem, que já tinha outras mortes nas costas e agora está respondendo por uma família com 4, pai, mãe, filho e filha, aliás, são 2 filhos que ele matou e matou uma outra senhora também. Quer dizer, meu Deus do céu, né? Vamos torcer para que possam prender esse cidadão. Jornalista Aziz Ahmed, querido amigo, vendo a gente. Aziz é um dos principais jornalistas do país, é uma pessoa que tem uma carreira linda. Eu o conheci há muitos anos, quando já estava à frente do Jornal do Comércio, ele estava à frente, né? E hoje tem a coluna dele no jornal O Povo. Então, está nas bancas, vale a pena, se você quer ser bem informado, veja a coluna do Aziz Ahmed. E detalhe é o seguinte, ele vai estar conosco no programa na sexta-feira, porque tem outra coluna dele na sexta-feira, sempre à frente da notícia, né? Abraço, Aziz. Pois é, então, meus amigos, estamos chegando realmente ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado pelo carinho da audiência, fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Namastê.